Nessa videoaula, apresentarei o conceito básico de variáveis e discutirei alguns de seus aspectos utilizando a linguagem C. Mas o que seria uma variável? Conceitualmente falando, uma variável é uma posição nomeada de memória usada para guardar um valor que pode ser modificado pelo programa. Normalmente, utilizamos a analogia entre memória e caixas. Células de memória seriam como caixas em que podemos guardar objetos quaisquer. Contudo, ao invés de guardarmos objetos do nosso cotidiano, a memória do computador pode armazenar determinados tipos de valores, como números e caracteres. Chamamos de atribuição a operação de colocar um objeto na caixa. Na imagem de destaque, existe uma variável chamada idade, cujo valor 21 foi atribuído a ela. Outro aspecto importante que devemos ressaltar é o tipo de uma variável. O tipo de uma variável indica o tamanho reservado para a informação. É como se existissem caixas diferentes para objetos de tamanhos diferentes. Além disso, existem operações que só podem ser feitas sobre determinado tipo de variável. Algumas linguagens, por exemplo, permitem concatenação de string e outras não. É como se realmente alguns tipos de valores necessitassem de um maior espaço para serem representados na memória. A linguagem C possui 5 tipos primitivos. Todos os demais são definidos sobre esses. O char é um tipo numérico, cujo valor está associado a um caractere. Perceba que o espaço reservado a cada um desses tipos está relacionado à sua faixa de valores. Quanto maior o espaço reservado, maior a quantidade de valores que uma variável desse tipo pode assumir. Veremos agora como declarar, ou seja, criar, variáveis na linguagem C. De uma forma geral, temos o tipo seguido do identificador. Nessa função main, temos as variáveis int, idade, char, sexo, double, salário e float, peso. Em seguida, atribuímos valores a elas. Temos agora outro exemplo. Nessa main, declaramos uma variável int, chamada inteiro, uma variável char, chamada caractere, e uma variável float, chamada real. Perceba que já atribuímos valores às variáveis inteiro e real durante a sua declaração, enquanto a variável caractere só tem um valor atribuído a ela após sua própria declaração. Após declarar e inicializar as variáveis, ou seja, atribuir valores a elas, simplesmente imprimimos seu valor no console. Compilando e executando. Como dito anteriormente, uma variável char é uma associação entre um número e um caractere. Sabendo que o inteiro 65 corresponde ao caractere A maiúsculo, podemos inicializá-lo com esse valor numérico e perceber que o valor impresso no final é o mesmo de antes. Uma observação relevante é que você não pode dar qualquer nome às suas variáveis. Uma dessas restrições é que nomes de variáveis não podem iniciar com um número. Assim, a variável int inteiro não poderia se chamar 1 inteiro, mas poderia se chamar inteiro 1. Vimos também que podemos inicializar uma variável já em sua declaração, como fizemos com a variável int inteiro, ou após ela, como fizemos com a variável char caractere, cuja declaração está aqui, mas inicialização está aqui. Isso é a escolha do programador. Contudo, não podemos utilizar uma variável antes que ela seja inicializada. É como se tentássemos utilizar o conteúdo de uma caixa vazia ou cujo conteúdo desconhecemos. Se não inicializarmos a variável int inteiro com o valor 2, ao tentar imprimir o seu conteúdo, não podemos prever o que lá existe. Nós reservamos uma caixa para guardar o inteiro, mas inicialmente não sabemos que está lá guardado. Vamos ter a inicialização da variável inteiro e então ver que valor será impresso. O valor é 5579456. Executando novamente, vemos que o valor impresso da variável int inteiro mudará. Agora é 5841600. Isso ocorre porque quando declaramos uma variável, estamos solicitando ao computador um espaço para que possamos guardá-la. Entretanto, esse espaço de memória poderia antes estar sendo usado por outro programa e seu conteúdo é algo totalmente imprevisível à nossa aplicação atual. Vamos agora abordar outro aspecto muito importante quando estamos tratando de variáveis, que é o seu escopo. O escopo de uma variável determina em que porção do código ela é visível, ou seja, pode ser usada pelo programador. Vamos apenas trabalhar com a variável int inteiro.
O que o nosso código faz agora é simplesmente criar a variável int inteiro e inicializá-la com o valor 2. Entretanto, poderíamos tentar utilizar a variável inteiro fora da função main. Vou criar outra função chamada func. E tentar alterar o valor de inteiro. Aqui é chamada a função func. Tentar compilar e executar esse programa. Contudo, vemos que isso não é permitido. Como a variável int inteiro foi definida dentro da função main, dizemos que ela é uma variável local e só pode ser utilizada na função em que foi criada. O mesmo ocorreria se tentássemos declarar int inteiro na função func e então utilizá-la na função main. Compilando e executando, vemos que outro erro é acusado. Ela continua sendo uma variável local, mas agora pertence ao escopo da função func. Existe uma alternativa para conseguirmos fazer tanto a função func quanto a função main terem acesso à variável inteiro, que é tornar essa variável em uma variável de escopo global, ou simplesmente em uma variável global. Em C, variáveis globais são usualmente definidas sobre todas as funções, podendo assim ser acessadas por todas elas. Retiraremos a declaração de int inteiro da função func e colocaremos sobre todas as funções de nosso arquivo. Compilando e executando, vemos que o programa funciona perfeitamente. Caso a função func seja chamada, inteiro assume o valor 3. Se não, continua com o valor 2, definido no início da função main. Chamando a função func, obtém o valor 3. Caso func não seja invocada, inteiro possui o valor 2. O que devemos também saber é que podemos ter variáveis de mesmo nome em escopos diferentes. Todavia, em um mesmo escopo, não podemos ter variáveis com o mesmo nome. Tentaremos definir uma variável float e uma variável double com o mesmo nome na função main e verificaremos que o programa não compila. Compilando. Erro. O compilador acusa que a variável número já foi definida. Contudo, eu posso ter uma variável local int inteiro pertencente à função main, bem como uma variável global int inteiro. Definindo o int inteiro sob essas condições, um programa compila e executa perfeitamente. Caberá ao programador saber com que variável está tratando dentro de cada escopo. No nosso exemplo, ao imprimirmos a variável inteiro dentro da main, estamos imprimindo a variável inteiro que foi definida na própria main. Ou seja, a busca por uma variável começa sempre pelo escopo mais próximo ao que ela está sendo solicitada. Com certeza, existem aspectos relativos a variáveis que não foram discutidos nessa videoaula. Vocês podem postar dúvidas e sugestões como comentário no vídeo. Até a próxima!